Olá, amigos dos negócios no esporte. Eu, Rodrigo Fortuna, estou de volta aqui com vocês, co-apresentando com meu amigo Herbert Melo, mais um programa ao vivo às segundas-feiras, 20 horas. Queria já dar meu boa noite para você, Herbert Melo. Seja bem-vindo de volta e eu também, né? De volta, né? A gente está revezando aí, né, verdade. Rodrigo? Um aparece, um some. É isso aí. Mas aí são nossos empregos aí que acabam segurando a gente um pouquinho. Boa noite, amigos dos negócios do esporte. É um prazer aqui voltar, né? Junto com o Rodrigo. E já inicio o programa aqui, dando um abraço aí para o Marcos Ferreira, o salgadinho do Projeto Genoma. Simone Amorim Paulo, de Canto do Buriti, Piauí. Mandar um abraço pro pessoal do Piauí que acompanha o nosso programa. Michele, lá da Centauro, Guilherme Denis, Gisele, Zaira, Geise e Joel Pereira. Grande abraço para vocês que sempre acompanham a gente, mandou vários e-mails aí pra gente. E já começar convidando todo mundo a participar pelo chat online, nosso chat ao vivo, que a gente vai, dentro do possível, responder todas as perguntas. É legal lembrar que após o programa vai iniciar, vai ter a regrinha lá no Facebook, o sorteio de uma camisa do Audax, que presente do nosso convidado, que eu vou apresentar agora. Marino Coelho é radialista formado pela Rádio Oficina de São Paulo, atualmente é responsável pela captação de atletas do Audax São Paulo Esporte Clube. Tem uma campanha já vitoriosa aí, 5º lugar na Taça São Paulo de Juniores, campeão paulista sub-15, campeão brasileiro sub-17 2013, 5º lugar na Taça São Paulo de Juniores 2013. Seja muito bem-vindo, Marino, é um grande prazer tê-lo aqui conosco hoje e obrigado pela presença. Obrigado a você, Rodrigo, pelo convite, e Herbert, pelo convite, né, de estar aqui hoje participando do programa de vocês. Espero, no decorrer do programa, ajudar os nossos internautas, tirar dúvidas sobre captação de atletas, tá? Estamos aí à disposição de vocês. Legal, maravilha. Já aproveita e mostra a camiseta do sorteio, né? Uma camiseta igual ou parecida com essa. Uma camisa aí oficial do Audax que foi lançada essa semana, né? Vai ser lançada. É verdade, ainda. essa camisa é nova, patrocinador novo, né? Quando você fala, capa, deixa eu abrir aqui. exatamente. Do Audax. E é um presente para os internautas que participarem aí com a gente, né? Vai ver essa camisa do Audax São Paulo. Bonita camisa, hein? Tá? Um presente para quem participar da programação. Legal. Então, ação promocional aí a gente vai falando aí no Facebook, não é isso? Então, para quem quiser participar dessa ação promocional, é só entrar no Facebook após o programa, vão estar lá as regrinhas, é simplesinho, é só compartilhar e curtir. E amanhã, por volta das 3 horas, vai estar valendo essa ação promocional. Eu queria só começar pedindo para o nosso convidado falar um pouquinho sobre a carreira dele, né? Marino, como que você entrou nesse negócio do futebol? Porque todo mundo fica procurando isso, né? É verdade. É verdade. Na verdade, comecei ajudando alguns amigos, né? E a fazer avaliação, assim como todos, né? Os garotos hoje tentam fazer avaliação, querem fazer. Eu comecei ajudando alguns garotos, né? E acabei pegando gosto, né? E continuei, depois passou a ser uma coisa profissional, né? Comecei a empresariar atletas e, inclusive, a minha entrada no Audax, antigo PAEC Pão de Açúcar, foi através de garotos ajudando, alguns garotos, e na época eu levei 6 atletas para o clube, os 6 foram aprovados de imediato, e aí houve o convite do Audax para que eu desse exclusividade ao clube, né? E acabei entrando no Audax e estou até hoje. Né? Já tem um bom tempo que você está lá. Então iniciou, você fazia a captação ajudando os atletas. Você fazia a captação dos atletas, viajava bastante também, igual você faz hoje? Eu ficava mais na região de São Paulo. Sim, né? Fazendo a captação na região. Essa captação seria o famoso olheiro que vai lá, né? Porque assim, para o nosso telenauta entender bem, captar atleta, ele ia lá, via ali no campinho de areia, espalhado aí pelo interior, por São Paulo, e aí descobria novos talentos e aí levava lá para indicava o clube. O Herbert chegou a fazer isso também, não chegou, Herbert? Cheguei durante um bom tempo, aí eu fiz parceria com o Flamengo do Rio, né? Levei bastante atleta lá, inclusive eu quero até falar com o Marino sobre isso também. E Clube de São Paulo, inclusive o Audax também, cheguei a levar alguns atletas para o Audax, bastante.
Legal. Eu tenho bastante história dentro do futebol, principalmente no futebol de base aí, com captação de atletas. Copa Danone, molecadinha aí. É verdade. Pô, então Marino tá em casa, então, Tô em né? casa. É isso aí. Eu conheci o Herbert através do futebol. Perfeito. Já somos até amigos de algum tempo. Verdade. É um cara que entende muito de futebol também. Tô aprendendo. Tô aqui Mas joga bem ou só entende de futebol? Eu nunca vi ele jogando. Ninguém nunca viu. Mas é um atleta, né? Ninguém nunca viu, é um atleta, dá para perceber. Todo programa sempre chega nessa questão. Eu e o Herbert somos atletas, né, Herbert? Somos sempre. Cara aí, né? Qualquer dia a gente marca uma pelada. A gente marca aquela pelada. É verdade, lá. Amigos do negócio no esporte versus Audax, né? Mas eu sou quase um ganso. Quem sabe eu vou captar um atleta aqui para levar pro clube, hein? Não é? Olha, só se for um Very Master Sênior, isso aí pode captar a gente. Vai lá, Herbert, vamos começar com as perguntas para o nosso convidado. E até eu já vou te interromper só para dar um alô que pulou um monte de gente aqui. O Gilbran Borgonovo está assistindo com a gente, um abraço, Gilbran. Antônio de Padua Rodrigues também com a gente. Sandro Dias também com a gente. Obrigado pela audiência e vamos lá, Herbert. Gilbran que sempre está compartilhando lá. Sempre, é verdade. É um prazer ter você com a gente de novo. É verdade, sempre compartilha, curte o nosso material lá no Facebook. Muito obrigado, Gilbran. Você é muito bem-vindo aí, os outros telenautas também. Marino, o que eu queria saber aqui é o seguinte, né? O Audax é um clube aí que vem subindo, tá para subir aí na 1, volta para a 2, mas é um clube de ponta aqui em São Paulo. Só que tem um grande detalhe aí, né, que ele vem se destacando na revelação de atletas. Posso dizer aí que ele passa na frente de São Paulo, Corinthians, Palmeiras, na questão de revelar atletas. Tem um sub-15, um sub-13, sub-17, se dá gosto de ver esses meninos jogarem. E eu sei que você faz parte disso daí, que muitos desses atletas você fez captação aí no Brasil todo. Eu sei que você rodou bastante aí. Onde que está o segredo disso daí? Por que tem essa diferença? Por que esses clubes tradicionais, eles não estão indo na mesma direção que o Audax, por exemplo? Então, na verdade eu faço a captação do Audax em nível nacional, né? Toda parte do Brasil. Uma das questões que eu sempre falo que a gente hoje tem conseguido fazer um trabalho legal é a quantidade de atletas que a gente trabalha hoje no clube. Né? Cada categoria hoje a gente trabalha com 30 atletas, né? Diferente dos outros clubes que trabalham com 70, 80 atletas. Então eu costumo dizer o seguinte, até uma pergunta que eu faço para os pais, o que você prefere? Seu filho estudar em uma sala de aula com 80 alunos ou estudar em uma sala de aula com 30 alunos? Logicamente o que está com 30 alunos vai ter uma possibilidade de aprender mais. Sem dúvida, né? Ao mesmo tempo que você usa com 80 atletas, a gente usa com 30 atletas. Né? Então, esse trabalho é melhor. A estratégia, então, do Audax hoje é trabalhar com a qualidade e não com a quantidade. É verdade. Eu vejo que o próprio São Paulo Futebol Clube, na época que eu trabalhava com captação, com a molecadinha de futebol, passava, se eu não me engano, 8 mil atletas durante o ano no CT de Cotia. Não sei se é oficial essa informação. E eu acho que é bem isso que você falou mesmo, essa questão de trabalhar com a qualidade e não com a quantidade de atletas. É verdade, o número deve ser esse mesmo no São Paulo, porque o ano passado nós avaliamos 3.200 atletas, né, o Audax. Que passou pelo Audax. Passou pelo Audax. Né, logicamente que a quantidade que a gente consegue absorver é o mínimo. Né, e é para isso que eu estou aqui hoje, né, para falar, para dar dicas de como você fazer uma avaliação legal e ter sucesso, né, numa avaliação de futebol. É porque uma peneira dessa, né, é um negócio extremamente difícil. A gente está falando aí 3.200, 400, 8 mil no caso dos times maiores, para poucas vagas, não é isso, Marino? E isso realmente é quase um concurso público, né? É isso que mesmo. Você tem... eu tive uma experiência, o ano passado eu fiz uma avaliação em Itapecerica da Serra, em um dia eu avaliei 1.200 garotos. Estava eu e o Daniel Leiva, que é um dos captadores do Audax também, hoje é auxiliar técnico, mas na época estávamos nós dois e avaliamos em um dia 1.200 garotos. Para quem está de fora, acha que é um absurdo, que a gente não consegue fazer uma avaliação com essa quantidade toda específica. Mas para a gente que faz isso o dia todo, todos os dias praticamente,
para a gente se torna mais fácil. A gente consegue avaliar um atleta em 10 minutos de treino. Né? Pode ocorrer de o atleta não estar bem naquele dia, mas se ele estiver bem naquele dia, a gente consegue fazer essa avaliação. Até pelo toque na bola, pelo posicionamento dele, que às vezes a molecada até acha, você vai falar mais sobre isso aí, uma captação é ele pegar a bola e ficar driblando e mostrar a habilidade dele individual. Na verdade tem muita coisa além disso daí, né? É verdade. A gente, o Audax e eu especificamente, eu dou dicas para os atletas. Né? A gente bate um papo com eles antes da avaliação, procura deixá-los bem à vontade, porque a gente sabe que a expectativa é grande, a ansiedade é gigantesca, tem atleta que não consegue dormir quando vai fazer uma avaliação, tem atleta que não consegue se alimentar direito, né? Então, assim, é um estresse. Tem a questão da idade também, né, Marino? Quer dizer, quando um rapaz vai levar, muitas vezes ele nem está pensando em ser jogador do futebol. O pai quer que ele vá até lá e faça, sujeita o menino, a criança, que a maioria é criança ainda, a uma pressão, como você está falando, porque é um negócio complicado, né? Você imagina você chegar num lugar, hein, Heber? Você entra ali, abre a porta numa sala de aula com 3.200 pessoas e fala, só 30 vão passar. O resto já era. Pressão, quer dizer, né? Realmente a pressão, acho que versus a idade do candidato, isso influencia muito também o desempenho dele, influencia. Tem garotos que, na verdade, eles não querem ser jogador de futebol. Quem quer é o pai. Então isso é muito complicado. Né? Um garoto fica frustrado, né? E logicamente que ele não vai render, porque não é aquilo que ele quer. Né? O garoto que quer é diferente, a gente percebe isso. E a gente percebe aquele garoto que está ali obrigado. Até a postura dele dentro da avaliação é diferente daquele menino que está obrigado. Existe uma diferença. Até no olhar a gente consegue perceber isso daí na avaliação. Legal. E, bom, a gente vai para o nosso primeiro intervalo comercial. Já já a gente volta com as perguntas aqui do chat, com mais outras perguntas. E o nosso convidado, Marino Coelho, explicando tudo sobre a seleção dos jogadores de futebol na base. Na correria da época da faculdade, acabei engordando. Resolvi mudar essa história quando percebi que a minha formatura estava chegando e os meus quilos só aumentando. Minha meta era emagrecer 10 quilos até a formatura. Uma amiga estava emagrecendo contando calorias, mas achei bem complicado. Eu não encontrava todas as informações nutricionais dos alimentos. Pesquisei na internet e descobri a dieta dos pontos do Dieta Saúde. Eu não fazia ideia de que boas escolhas me permitem comer mais. Sempre que eu subia na balança, eu via o meu peso diminuindo e a única coisa que aumentava era a minha autoestima. Foram muitos aprendizados com o Dieta Saúde. Eu emagreci 10 quilos em 5 meses. Consegui me formar com o peso ideal e o meu álbum de fotos ficou do jeito que eu queria. A reeducação alimentar é um aprendizado para a vida toda. Construa os próximos capítulos da sua história com o Dieta Saúde. Eu consegui. Oi, eu sou a Nive Stelman e eu também tô aqui na TV ABCD. Quando eu iniciei no Dieta Saúde, eu pesava 79 quilos. Hoje eu peso 63. Eu já tinha perdido as esperanças de emagrecer de forma saudável. Dieta Saúde para mim é reeducação alimentar. Eu me sinto mais segura, colocar um biquíni, ir à praia. É maravilhoso o resultado que eu consegui. Tem gente que pergunta, nossa, mas você ficou mais jovem, você está maravilhosa. Então elogio, isso vale muito. O Dieta Saúde é nota 1000. Oi, eu sou o Rodrigo Cáceres e também estou aqui na TV ABCD. Olá, amigos, estamos de volta aqui com Negócios no Esporte, trazendo hoje o grande convidado Marino Coelho, que é observador
famoso olheiro, técnico de futebol no Audax aqui de São Paulo. Eu vou abrir já aqui o primeiro bloco, primeiro só saudando o pessoal aqui que está no chat, Antônio de Paula Rodrigues, o Gilbran, está sempre conosco, Disseu Neto, Andréa Martins, a Rosângela Flâmia, e chamando até para a gente bater um papo em cima, um filmezinho sobre o Audax para mostrar um pouco da infraestrutura, é importante o pessoal ver. Vamos rodar o filme lá. Bom, Marina, a gente está vendo a infraestrutura, né, os campos, passou ali a história desde 2003. Vai falando um pouquinho para a gente sobre o filme aí. É verdade, esse projeto começou com a Copa Compre Bem, né, em 2003, onde passaram por volta de 70 mil inscritos, 70 mil garotos se inscreveram para participar aí desse projeto, né, que começou como um projeto social, né, e deu tão certo que hoje se transformou em profissional. É um projeto referência, né? A gente pode ver que além da infraestrutura do futebol, existe toda uma preocupação social, educacional e também com a saúde dos participantes, não é isso, Mariana? É verdade. Nosso clube hoje, o Audax São Paulo, oferece toda uma estrutura para o atleta se tornar um grande jogador de futebol e o cidadão também, né? Cidadão, exato. Forma cidadão também. Né? Hoje também temos um trabalho diferenciado que o nosso atleta, ele indo para a faculdade, o clube dá uma bolsa de estudo. Bolsa de estudo para o atleta. Perfeito. Né? Temos um curso de inglês também dentro do CT, né, que a gente oferece para os atletas. E toda a estrutura, convênio médico, convênio odontológico, passagem para visitar a família, o clube paga. Aí no caso aí temos o Wagner, que hoje é supervisor, né? Wagner Cavalcante, que começou no projeto como atleta, não deu certo como atleta, mas se transformou aí em um dos melhores profissionais que o clube tem hoje. Mas esse talvez seja o grande papel de um clube como o Audax, né? Quer dizer, você tem a questão do clube, você tem a questão também do cidadão, né? Então, você vê que mesmo ele não seguindo como atleta, ele tem uma profissão e já resolve. Eu vou pedir aqui para a produção tirar o filme. Quem quiser assistir o filme todo, ele está no YouTube. É só buscar lá Audax São Paulo e você vai conseguir ver o vídeo institucional inteirinho. Tem 6 minutos, é um vídeo bem legal e conta toda a história do clube, a história dos atletas que já tiveram sucesso dentro do clube e mostra toda a infraestrutura que o clube oferece para os atletas de base que estão começando no futebol. Eu vou até aproveitar aqui, trazer as perguntas do nosso chat. O Gilbran está perguntando aqui para você qual é a maior dificuldade para os atletas e para profissionais como você enfrentando hoje em dia. O que você acha mais difícil para o atleta que está começando e para um profissional que cuida da base? Olha, obrigado ao Gilbran pela participação, Gilbran. A maior dificuldade é a preparação. Eu vejo hoje que a maioria dos atletas que vão fazer avaliação, eles não se preparam para fazer a avaliação. Né? E eu até dou exemplo que a avaliação é como se você estivesse preparando para uma escola, para um vestibular. Né? Você tem que estar preparado. Verdade. Tudo na vida, Perfeito. né, na verdade. Você tem que estar preparado para você conseguir sair bem.
E dentro disso você está falando aqui, o Disseu está mandando uma pergunta, e o que mais conta para ser selecionado em uma avaliação de futebol de base? O que mais importa no momento que você, é claro, você está avaliando, mas o que mais importa para o atleta ali naquele momento, né? O que ele deve mais se preocupar ao fazer uma avaliação? Obrigado, Disseu, pela participação. Eu acho que a preparação é tanto física, quanto técnica e emocional também. Na parte psicológica, em um atleta, conta muito. Se ele não está bem naquele dia, consequentemente, ele não vai sair bem numa avaliação. Às vezes perde até a chance da vida dele, né, Marino? Porque ele vai ali naquele dia, está pressionado, são crianças, né? A maioria tem menos de 16 anos, Marino? Qual a idade? Hoje já até emendar aqui, ó, só te interrompendo, para não perder a pergunta da Andréia. Andréia, muito obrigado pela sua participação. Até que idade se pode participar de uma peneira, de uma seleção de base? Então, hoje eu avalio atletas nascidos de 2002 a 94, né, que é a categoria de base, juniores até sub-9, na verdade. Então, no clube hoje nós temos de sub-9 até o profissional. Qual o total de atletas hoje, de sub-9 a profissional? Hoje quase na faixa de 300 atletas. 300 atletas. 300 Isso atletas. só o Audax São Paulo? Só o Audax São Paulo. Certo. E lá no Rio a estrutura é similar também? É a mesma. Mesma estrutura. Muito e uma bacana. Um toque aí para esses atletas aí também são as escolinhas de futebol, que o que acontece, né? E a gente até vê nessas captações que eu fazia até então, vem muita gente de fora de São Paulo fazer teste aqui em São Paulo. Existe uma diferença na parte técnica, né? Muitos atletas aqui em São Paulo tiveram a oportunidade de fazer uma escolinha de futebol. E dentro dessa escola de futebol você tem a parte técnica, domínio de bola, você tem todo um tipo de concentração. Acaba tendo aquela pressão, não como num time profissional, mas as crianças, os campeonatos, a torcida ali, eles já começam vão nascer pequenos atletas, aquela pressão. Quando chegam na peneira, existe a pressão, só que com uma pressão menor. Então acho que as escolas de futebol também, elas têm um papel importante aí na formação desses futuros atletas. Você pode concordar ou discordar? É verdade, não é verdade. Eu costumo dizer o seguinte, principalmente para os pais que estão nos assistindo, assim como você procura uma boa escola para o seu filho, você tem que também procurar uma boa escola de futebol, né? São escolas que vão ensinar realmente seu filho a fazer fundamento, cabeceio, domínio, parte passe, técnica, chute, chutar no gols, gol, tudo toque isso de bola. vai influenciar muito. Né? Então, se você tem uma base bem feita, você vai ter mais facilidade de, quando chegar em uma avaliação, você sair melhor. A probabilidade de passar é maior. Tem uma coisa que a gente sempre fala aqui, Marino, que é a questão, a gente, nesse ponto a gente tem que realmente tirar o chapéu para os americanos, é a questão da competitividade, né? Nos Estados Unidos, o aluno, na própria escolinha, na escola primária dele, o equivalente a isso, ele já aprende a competitividade. Aqui existe muito pouco isso, né? Quer dizer, aquela aulinha de educação física, às vezes é muito mal dada ali no canto, é só para cumprir uma tabela, né? Você acha que essa questão da competitividade, se ela fosse mais bem explorada, não iria facilitar o seu trabalho? Com certeza. Uma das coisas que eu observo muito bem em um atleta, e isso faz o atleta diferente, é a competitividade. Então, isso é natural, né? Vem da pessoa. Vem do DNA dele, né? Vem do DNA. Você não consegue fazer com que um atleta seja competitivo se ele não tiver isso dentro dele. É muito difícil. Não adianta ter talento se não vai querer competir. Eu costumo ter garotos, né, novos, 10 anos, 11 anos, que eu estou assistindo alguma competição, o garoto perde aquele jogo, sai dali chorando, sai dali bravo. Esse é o atleta que quer ganhar, quer vencer. Isso aí. O tempo todo está procurando vitória. Então, esse é um dos requisitos que eu olho muito em avaliação, a competitividade do atleta. Legal. Que vai fazer a diferença também quando ele estiver ali no sub-13, no sub-15. Ou até mesmo o chat está bombando aqui, eu estou tentando até juntar as perguntas, né? O Renato da Praia Grande está perguntando se o Audax faz avaliações itinerantes, se tem observadores espalhados pelo Brasil. Ele diz que faz gestão em marketing esportivo e parabeniza o trabalho de empresas sérias como o Audax. Vocês têm aí avaliações correndo o Brasil inteiro? Como que é feito isso? Onde as pessoas podem buscar essas informações? Então, temos sim, a gente faz em nível nacional, todo o Brasil. Né? É o Renato, né? Renato da Praia Grande, isso mesmo. Obrigado, Renato. Renato, se você quiser que a gente vá até a sua cidade fazer uma avaliação, você pode entrar pelo site do clube
tá? Fazer esse pedido, me mandar um e-mail, posso passar o e-mail para ele? Claro, no final até vai aparecer Depois todos vai aparecer lá. também Isso, vai aparecer o todos. e-mail, Mas pode mas passar, ele não tem pode problema. sim, pode fazer esse pedido de avaliação e a gente vai até a cidade dele. No final do programa, já está aí, Marino Coelho, Isso aí. @yahoo. Tem mais algum outro e-mail que você queira deixar? Tem marino.coelho@audaxsp.com.br. Tá, marino.coelho@audaxsp.com.br ou no Marino Coelho ele vai fazer chegar. E aí está o site do Audax SP. É .com ou .com.br? .com.br. É .com.br. Só acrescentar Ok. o BR Não, ali, eu tô com dó aí do seu aparelho celular vai tocando tocar, vai tocar. verdade. a noite A noite toda. toda. E aí tem uma pergunta aqui, tem duas, eu vou juntar aqui a pergunta da Rosângela Flâmia e do Carlindo, que é mais ou menos a mesma coisa. A Rosângela pergunta, altura e peso são levados em consideração? E o Carlindo pergunta, garoto magro leva desvantagem? Como é que é essa história Não aí? leva desvantagem. Pode falar. Não, pode falar, porque o entrevistado é você, que a gente vai... mas- É porque assim, na verdade, até na época do Flamengo, quando eu levava atletas para lá, para o Rio, existia aí uma discussão, né? Um tinha um conceito, teria que ser atletas altos, forte, e a gente Era o Adriano, eles queriam um Adriano. Queriam o Adriano. Tá, tá Porque- cheio de Adriano. Só pegando o gancho aqui, eu sou contra isso. Né? Eu acho o seguinte, o Brasil hoje, ele quer preparar atletas para a Europa. Mas o europeu não quer, se o europeu quisesse atleta europeu, pegaria lá, não vinha no Brasil. Lá mesmo, né? Né? E assim, os melhores atletas hoje que a gente vê são os menores. São Né? Logicamente que eu gostaria de ter um atleta forte, alto e técnico. competitivo, seria o sonho de qualquer clube. É tipo um Juninho Pernambucano com Adriano e Com Zico Adriano, junto, e exato. Romário, todo mundo Mas junto. isso não existe. Não existe, não existe. vai existir. E isso assim, só complementando, então tinha esse meio de campo aí para resolver. Depois entrou uma nova equipe lá dentro que falou que não, o atleta tinha que ser técnico, tinha que saber jogar. E usava do argumento, qual era a estatura do Zico, Romário, né? Você vai pegar Messi, pegar os Messi, Romário, os grandes Maradona, jogadores, Juninho Pernambucano, Pedrinho, grande jogador também. Pedrinho, o Conca. são jogadores Conca. baixos. O Denilson. próprio Denilson, Neymar Bebeto. não tem estatura. Tem Na 27, verdade é o 27, contrário, né? O caso de um Adriano é que é um pouco diferente, né? diferente. Quer dizer, que é um jogador que tem Tem algumas qualidade. posições que aí sim, você tem que ter atletas altos. de altura, Eu zagueiro. tenho um zagueiro, por exemplo, eu tenho que ter um atleta alto. Um goleiro, eu tenho que ter um atleta alto. Duro é achar um zagueiro Faz com a qualidade, né? É. Que saia jogando, né? Um E Baresi. hoje, os atletas pequenos estão se adaptando a posições. Né? Normalmente, o atleta menor hoje, ele quer fazer a avaliação de lateral direito, lateral esquerdo, volante. Então, assim, a gente perde um pouquinho a referência. Porque temos atletas bons, atletas pequenos, né? com técnico, né? Bem técnicos, né? E que a gente pode aproveitar. Hoje, o Audax, a gente tem a meta seguinte, trabalhar com atletas inteligentes. Não adianta você ter um brutamonte e não tem inteligência para... Tem raciocínio lógico, não consegue pensar Exatamente. na frente, não então consegue... eu quero um atleta que seja inteligente, seja técnico, né? Que consiga absorver o que o treinador fala para ele. Né? Então esse é o atleta que a gente procura. Legal, tem que ter a disciplina tática e técnica também, né? E aqui, já somando uma pergunta nossa com o nosso participante aqui, o Sandro Marcondes, o que mais conta na avaliação é o domínio de bola, o drible, o cabeceio, passe de bola ou ser um bom finalizador? A nossa aqui era o seguinte, quais critérios são tidos para avaliar um jogador? É o conjunto, né? É o conjunto. E pela posição também, né? E pela posição. Os critérios é o conjunto. Você tem que ser técnico, você tem que ser competitivo e ter a parte física boa. Né? Então é o conjunto que vai fazer com que o atleta seja diferente. Ser só bom de bola não adianta, não é isso? Tem que ter a posição certa também, né? Às vezes, por isso que eu falo que a escolinha de futebol é importante. Você falando em posição, eu já peguei atletas, até um exemplo, em Brasília, fez uma avaliação em Brasília, eu avaliei um garoto de lá, ele fez a avaliação de atacante, eu falei, eu vou te levar para o clube, mas vou te levar em outra posição, você vai ser lateral direita. Trouxe ele para o clube e ele foi aprovado de lateral direita. E depois, com um certo tempo, conversei com o treinador, ele era atacante.
Então, o treinador usava ele de atacante e de lateral. De lateral. Então, assim, ele tinha facilidade de fazer as duas posições. Isso pra gente é bom, que tem um atleta que você pode usar ele em outras posições. Mas não é muito comum. E fala uma coisa para mim, o Marcos mandou aqui uma pergunta perguntando quantas fases tem uma peneira, né? Quantas... Então, boa pergunta dele, porque... chegar, bater, entrar, jogar, botar a chuteira e ganhou. Eu faço uma pré-avaliação do atleta. Tá? Então, quando eu viajo para fazer as avaliações, é uma pré-avaliação. Eu faço uma pré-avaliação dele. Se ele for pré-aprovado, eu levo ele para o clube, ele fica uma semana treinando com a gente dentro do grupo que já faz parte do clube. Então, na verdade, são duas fases. Né? E como são feitas essas avaliações? Como é que você faz uma primeira etapa, uma pré-avaliação, traz para dentro do clube? Como é que é feita como é feito lá dentro? O que funciona? Então, é um pouco diferente. Uma coisa é você ver ele jogando 5 minutos, outra coisa é passar uma semana com ele. O fator extracampo também interessa? Interessa muito. Hoje não tem mais espaço para jogador indisciplinado. Né? Antigamente não, você via um garoto que era bom de bola, e que era indisciplinado, você pegava, levava para o clube, ele ficava ali, dava problemas. A gente não quer isso. Né? O que eu falei desde o início, a gente quer jogador inteligente. A gente não quer... Eu quero resolver o meu problema. Eu não quero levar mais um problema para o clube. Né? Então, isso é fundamental. Marino, eu vou pedir uma licença para você. A gente vai para o nosso segundo intervalo comercial e volta já com Negócios no Esporte, falando sobre futebol de base e seleção de atletas. Voltamos já. Eu cheguei aos 100 quilos e depois de alguns exames foi constatado que eu estava com gordura no fígado. Depois disso, eu estava decidido a mudar a minha vida. Para mim, a ferramenta mais útil é o contador de pontos. Trocar calorias por pontos torna tudo mais fácil. E tem também o contador de exercícios, e quando eu faço atividades físicas, eu ganho pontos extras e posso utilizá-lo em ocasiões especiais. É muito legal colocar as nossas fotos no álbum, porque podemos acompanhar a nossa evolução. O atendimento da equipe do Dieta Saúde é nota 10, e sempre que pinto uma dúvida, eles estão lá para me ajudar. Sempre tive meu peso mal distribuído, ficando a maior parte concentrada no abdômen. Perdi 23 centímetros na cintura. Hoje, eu me sinto muito melhor me vendo no espelho. Realmente, o Dieta Saúde mudou a minha vida. Oi, eu sou o Rodrigo Hilbert, também estou na TV ABCD. Nas grandes cidades, quase não há tempo de encontrar os amigos com calma e tranquilidade. Mas na encantadora cidade de Guararema, bem pertinho de São Paulo, a 75 quilômetros, o Vale do Sonho oferece excelente e completa infraestrutura em um ambiente calmo para fazer da sua hospedagem verdadeiros momentos de relaxamento e prazer. A cozinha do Hotel Vale do Sonho é uma atração à parte. O Vale do Sonho mantém uma completa infraestrutura de serviços e equipamentos para atender grupos de empresas, igrejas, melhor idade e crianças, para treinamentos e outros eventos. Venha conhecer o Vale do Sonho Hotel e Eventos em Guararema e divida com seus companheiros de trabalho, amigos e familiares inesquecíveis e merecidos momentos de descanso com tranquilidade e raro prazer. Bom, eu comecei no Dieta Saúde, eu estava com 78 quilos, hoje eu estou com 61, a autoestima da gente vai lá para cima. Eu hoje me sinto muito mais bonita. Eles perguntam, nossa, o que você fez? Você está de dieta? Eu digo, não, eu fiz uma reeducação alimentar. O conselho que eu daria às pessoas que estão pensando em assinar o Dieta Saúde é que realmente funciona e eu consegui. Hoje eu peso 61 quilos, para nunca mais recuperar. Eu, também estou na TV ABCD? É isso? Hello, gente! Val! Estamos de volta aqui com o programa Negócio no Esporte. É um prazer ter você aqui conosco.
hoje à noite. Lembrando que estamos aqui todas as segundas-feiras, às 20 horas, ao vivo, trazendo o que há de mais legal da gestão e do marketing esportivo. Eu quero começar aqui o nosso terceiro e último bloco, mandando uma saudação especial ao pessoal do Quintal do Espeto, especial para a Mariana, que deve estar nos assistindo hoje. Um beijo, Mariana, é bom ter você com a gente. Trazendo uma pergunta aqui do nosso chat, é uma curiosidade, né? A gente fala de jogador. E goleiro? Como é que é a avaliação de goleiros? É a mesma coisa? É a mesma coisa. Porém, hoje, uma das coisas que a gente olha muito é a altura do goleiro. Esse tem que ter altura, né? Esse tem que ser alto. Imagina eu no gol, né? O gol tem 2 metros. Hoje, até a categoria de base, olha a altura do goleiro. Qual a altura que um goleiro tem que ter quando entra na base, o quê? 14 anos? 14 anos, eu tenho goleiros lá de 1,85 m, 1,87 m. E um grande abaixo disso vai para o salão, né? Vai jogar futebol de salão, peteca. Não que ele não vai ter oportunidade. Ele tem que ser diferente. Claro. Tem que ser muito diferente. Se você não tem mais altura, você tem que ser diferente. Quer dizer, ele tem chance, na verdade. Tem chance. Nós temos aí grandes goleiros que, Tafarel, por exemplo, 1,82 m, alguns outros que é 1,80 m. Só que o mercado hoje pede 1,85 m, 1,90 m. E goleiro, aí você pode me corrigir se eu estiver errado, goleiro é uma posição, é a única posição no futebol que você consegue criar, você consegue desenvolver um goleiro. Você pode me corrigir, a gente entrar num debate aqui. Você não consegue desenvolver um zagueiro, pegar um atleta e falar, você vai ser um zagueiro, trabalhar ele para ser um zagueiro, se ele não tiver talento. O goleiro hoje, você pega um atleta que tem altura, você consegue preparar ele com técnicas, com treinamento. Estou certo ou errado? Não, está certo. Há pouco tempo mesmo, eu peguei um garoto 98, 1,85 m. Então eu levei ele justamente por causa da altura dele. E conseguimos fazer um goleiro dele. Hoje é nosso goleiro titular do Sub-15. Né? Pega muito, foi muito trabalhado, mas aí entra aquela parte da competitividade. Né? Se não for competitivo, se ele não entendeu o que era o conceito da coisa, né? Ele entendeu, acho que vocês acharam nele um potencial, ele entendeu esse potencial nele mesmo. Exatamente. Legal. Herbert, o que você tem aí para perguntar sobre os empresários no futebol? Eu queria saber, o Marino, como é que funciona aí a questão dos empresários na base do futebol? A gente sabe que a gente teve a Lei Pelé aí, que mudou a questão de contratos, né? O menor de idade hoje ele não pode ter um contrato assinado com o empresário, mas mesmo assim continua, mesmo assim acontece, e é certo, não é? Como é que é essa questão dos empresários na base, que você é contra, a favor? Qual que é a sua opinião relacionada à questão de empresário? A maioria dos empresários são advogados. O cara sempre deixa uma brechinha ali para ele. Né? Mas hoje o Audax, a base do Audax, ela praticamente não trabalha com empresário. Né? Isso é uma das diferenças. A base da maioria dos times hoje, a base mesmo, já tem uma restrição, né? Então, eu convivo com alguns times... Se você for pegar alguns clubes grandes de São Paulo, tem garoto 2001, 2002, que já tem empresários. Né? O Audax não aceita empresário nessas categorias, nessa cidade. E isso, para o garoto, é muito bom. Porque o garoto vai disputar a posição com outro garoto. Em igualdade, né? Em igualdade. Ele não vai disputar a posição com o empresário. É o que acontece na maioria dos clubes grandes hoje do Brasil. Mas vale a pena ter um empresário aí na categoria? Vale a pena. Aí já entra também numa outra pergunta aqui, então, que todo empresário é confiável? Como é que a gente pode... Então, exatamente era isso que eu ia falar. Vale a pena desde que seja uma pessoa correta. Uma pessoa honesta, uma pessoa que já esteja no mercado. Porque nós temos muito candidato, da mesma forma que temos candidatos a jogador, temos candidato a empresário. Tem muita gente amadora querendo ruins, fazer a vida dentro do negócio. E uma coisa, até gostaria de dar um toque aqui para os pais que estão nos acompanhando, tem que ter muito cuidado com o empresário. Né? Tem alguns pais que investem no empresário. Né? O empresário, se realmente ele quer o atleta, é ele que vai investir no atleta. Ele tem que investir no atleta. Não é o atleta que vai investir nele. É importante falar que é como qualquer outra profissão, Telenauta. Você que está aí procurando entrar no mercado, tanto como empresário como jogador, você tem que prestar atenção. Tem gente séria e gente que não é séria. Em todo mercado é assim. No futebol, como as cifras são milionárias, todo mundo tem que abrir um pouquinho mais os olhos. Então, eu acho que assim, buscar referências, né, Marino?
entrar na internet, se tiver dúvida, procurar a própria Sociedade Brasileira de Gestão e Marketing Esportiva, a gente vai passar o site depois para vocês, a gente pode ajudar, o Herbert conhece bastante gente do mercado, o próprio Marino que deixou os dados dele, então o importante é pesquisar e se informar. Ninguém é contra isso ou a favor daquilo, mas é muito importante que a criança comece direito no futebol, porque da mesma maneira que pode ajudar, pode acabar com o futebol dela. É verdade, eu não estou dizendo, eu falei que tem que ter bons empresários, eu não estou dizendo que a pessoa não possa ser empresário, que possa começar na carreira de empresário. É isso aí. Eu estou dizendo que a pessoa tem que procurar o garoto, o atleta tem que procurar um empresário que realmente vai ajudá-lo. Né? Há pouco tempo teve um caso que o cara me falou, o empresário me pediu R$5.000 para ele agenciar meu garoto. Eu falei, espera aí. É o garoto que é empresário dele ou ele que é empresário? Exatamente. Então isso não existe. Então, até as avaliações. Se alguém cobrar de você para fazer uma avaliação, isso não existe. Né? Você já pode ter certeza que tem alguma coisa errada. O Audax não faz isso. Né? A gente não faz isso. Se alguém souber de algum lugar que esteja cobrando, está o site do clube, tem o telefone do clube, pode ligar. Né? Se eu for fazer uma avaliação, por exemplo, e eu perceber que alguém está cobrando, está tirando dinheiro de um atleta, eu volto para trás. Eu não faço avaliação. É isso aí. A ética dentro do esporte ainda é um pouco, digamos, flexível em alguns pontos. E dá para ver que no Audax isso é sério. Então, você, pai que está interessado em colocar o seu filho para treinar, você sabe que dentro do Audax você tem essa tranquilidade e vai poder levar seu filho e ficar tranquilo. Tem aqui, vou dar só um salve aqui para o pessoal. Pedro Gouveia, o Carlindo está perguntando se indicar um garoto, vocês olham ele jogando. Carlindo, eu acho que é só entrar lá no site, tem as peneiras, né? Se tem os procedimentos, né, tem do os clube, procedimentos tem no as site regras do clube, também. né? www.audaxsp.com.br. Entra lá no site, se você não for de São Paulo, manda um e-mail para o Marino e o Marino vai te responder, de repente tem alguma peneira aí na sua região, vai ficar mais fácil para você ir. Mas o site do Audax é muito completo, eu entrei lá, tem tudo explicadinho, é muito fácil, é um clube bem gerido e então as informações são bem claras para todo mundo que realmente precisar. Em relação, o Herbert até colocou aqui, né, que o Marino revelou até atleta para o Real Madrid, né, Herbert? Que história é essa? Conta aí pra gente. Aí, eu acompanho o Marino, o trabalho do Marino, a gente já fez alguns trabalhos juntos. E tem o caso aí de um jogador que fez até uma avaliação no Real Madrid, o Pet, né? Eu tenho até o nome dele aqui, Marino, que eu coloquei. É o Luiz Henrique Luiz Pet. Henrique Pet, né? Inclusive tem matéria dele no Globo Esporte, eu pesquisei aí no Google. Vi fotos você com ele, que você tinha revelado. É verdade, Como é um caso dele? Bem especial, o Pet. O nome ajuda bem, né? É nome de craque, né? É verdade. O Pet, eu descobri ele com 9 anos. Né, através de um vídeo na internet. Liguei para o pai dele, perguntei se o pai dele tinha interesse em que eu agenciasse ele aqui em São Paulo. O pai dele topou e me perguntou o que precisava. Eu falei assim, me manda uma procuração em meu nome. E é uma coisa que ele até fez na época e que eu não aconselho ninguém a fazer isso. Me mandou uma procuração em meu nome sem me conhecer. Tinha me falado uma vez por telefone. Né? Para sorte dele, caiu na mão da pessoa. Pessoa de caráter, idônea, pessoa. Exatamente, mas poderia ter caído na mão de qualquer um. Mas na época ele falou assim, Marina, eu não tenho opção. Caiu do céu para mim, eu vou abraçar. E na semana seguinte eu trouxe ele para São Paulo. Né? E fiz uma parceria com o empresário de Ribeirão Preto, que levou ele para fazer uma avaliação no Real Betis. Foi aprovado. O Real Madrid ficou sabendo que ele estava na Espanha e convidou ele para fazer uma avaliação e foi aprovado também no Real Madrid. Né? Mas devido à questão da idade dele tudo, o Real Madrid não conseguiu levá-lo, porque teria toda uma estrutura, levar família, levar parte de documentação, tem todo um procedimento. E hoje ele está no Cruzeiro de Belo Horizonte, ele está blindado no Cruzeiro hoje. A gente não consegue fazer entrevistas, reportagens com ele. Mesmo que teve uma época aí que era toda TV, ele aparecia, né? É verdade, teve até várias reportagens com ele. Como estratégia aí do e é uma pedra preciosa ali que precisa ser lapidada. É isso aí. Logicamente que não está pronto ainda, mas é um garoto que a gente coloca muita fé. E me diz uma coisa, tem uma dúvida até interessante aqui. O Audax tem outras modalidades? Tem futsal, por exemplo? O Audax tem ou não? Não, não tem. Não tem, né? Só futebol de campo. O Grupo Pão de Açúcar tem, não futsal, mas
Tem um centro de treinamento. Temos ali, um centro de treinamento tem um nome também. específico ali, que é do Pão de Açúcar, que o Vitor Belfort também faz tratamento. Exato. Nós temos um tem centro, muito que é um boa ginásio lá né? dentro do CT mesmo, né, que treinam já alguns atletas patrocinados pelo Grupo Pão de Açúcar. De Wayne, né? Pessoal de Wayne. O pessoal está aqui parabenizando o Audax, parabenizando o seu trabalho lá no Audax. E você e muita gente perguntando aqui, né? Qual o segredo, né? As dicas para colocar. Eu vi que você está escrevendo um livro, vai lançar em breve um livro, Como Ter Sucesso em uma Avaliação de Futebol. É verdade? Vai contar um pouquinho do segredo aqui ou vai deixar tudo para depois, quando vier de novo, trazer um livro para sortear? Vamos deixar um pouco do segredo aí para o livro, né? Mas conta um pouquinho, o que você acha, assim, dá 3 dicas para um menino ter sucesso na avaliação. Eu acho que a preparação, né, desde o início. Né, hoje os pais já colocam os garotos na escola de futebol com 5, 6 anos. Então, uma das principais coisas é você escolher o local certo para o seu filho começar. Né, toda a parte de fundamento de uma casa, de qualquer coisa que você faça, tem que ser bem feita. E o futebol não é diferente. Né, o fundamento é muito importante. Então, uma das dicas é procurar uma escola onde haja professores que realmente querem trabalhar, conheçam e que façam da forma correta. O nosso telenauta, que é um telenauta inteligente, pegou um monte de dica que ele deu aí no meio do programa e já pode ir lendo a sinopse do livro, né? Porque já tem alguma coisa. Então, cuidar de onde a criança vai começar a jogar bola, se preocupar com por quem ela vai ser acompanhada, a questão dos fundamentos. Você falou ali atrás também a questão psicológica, alimentação, a questão toda fisiológica do atleta. Quer dizer, não existe uma dica para uma única coisa, telenauta. Existe um pacote que você tem que se preocupar para formar um atleta. Hoje os atletas de alto rendimento não têm uma característica. Na verdade, eles têm um combo de características que o fazem ser diferenciado. Tem que ser completo, né? No livro vai ter bastante dicas aí, o internauta fica ligado. A gente vai falar aqui. Vai mandar um para sortear aqui? Vou mandar, já me convido para vir aqui. As portas do programa. Está prometendo que no lançamento do livro ele vai vir falar só sobre dicas. Aí vai bombar esse site aqui, não vai nem caber a quantidade de gente, não é isso? Cabendo aí. Aproveitando aqui o embalo, né? Falar aqui do sorteio que vai ter, a camisa oficial do Audax. Ação promocional, na verdade? Ação promocional. A gente não pode falar sorteio, ação promocional. Uma ação promocional aí nas redes sociais, no Facebook, que é Negócios do Esporte, programa Negócios do Esporte no Facebook. Aproveitando, Marino, queria saber de você aí, como que é a rotina de atleta dentro do clube? Eu sou torcedor do Audax e eu sei como é que funciona lá dentro, eu queria que você falasse como que é o dia a dia lá. Interessante, até complementando a minha pergunta, né? Se é que eu posso dizer assim, eu lembro que eu levava a molecada para fazer avaliação no Audax e olha que interessante. Chegava de manhã, eles faziam a avaliação, tomavam banho, almoçavam e depois era dispensado. Eu só vi isso no Audax. Eu não vi isso em clube nenhum e olha que eu andei interior de São Paulo, Rio de Janeiro, e o Audax que tem toda essa estrutura. Então, assim, eu virei torcedor também por isso. É fã, né? Eu sou fã do Audax. O Audax, ele... De coração mesmo, é sério mesmo. Então, o Audax tem uma forma diferente de trabalhar. Né? Tem clubes que o clube não aceita que o pai esteja presente. Né? Eu já passei por isso. Não com filho, mas já passei com atletas. De você ficar no meio da rua lá esperando seu filho. A gente não faz isso. É uma das formas da gente conquistar e trazer os atletas. Trazer a família ali naquele ambiente. Né? A gente dá um feedback para o pai do atleta, de como o atleta está indo. Se o pai tiver alguma dúvida, chega lá, pergunta. Até porque a família faz parte da formação do atleta. Se você tira a família, que talvez seja o pilar mais importante de tudo isso, quer dizer, os valores familiares, a questão da índole, você tirando isso, o atleta ele se tornou vazio. É verdade, né? É verdade. Então a gente traz a família junto com a gente. Os nossos torcedores do Audax hoje, o Audax é um clube novo, tem 9 anos. Temos bastante torcedores, mas a maioria é a família. É a família que vem torcer. E a gente passa a ser amigos da família, do atleta. Então, é uma forma da gente conquistar o atleta. Legal. E Marino, com toda essa expertise no futebol, o lançamento do livro, existe algum projeto futuro aí para a gente ter você como um empresário do futebol, dando consultoria, agenciando atletas? Eu gostaria muito que você
passasse para esse time aí dos empresários, porque eu conheço o seu caráter e sei que você é uma pessoa do bem, e são poucas as pessoas do bem, pessoas de caráter que a gente tem no futebol. Como é que é esse projeto futuro? Existe alguma coisa aí futuramente? Então, eu já fiz esse trabalho há um tempo, né? E dei um tempo para dedicar exclusivo ao Audax, né? Mas há um projeto, sim, né, de futuramente trabalhar com atletas, empresariar atletas, né? Breve eu vou lançar um site, né? Quiser falar o site, pode dar falar, o site, que a gente... já aproveita, já dá os seus dados e a sua saudação final aqui para www.marinocoelho.com.br. Ainda não está no ar. Pode repetir, www.marinocoelho.com.br. Joia. Seu e-mail, né? Também? E-mail está aí, marinocoelho@yahoo.com.br. E tem outro, marino.coelho@audaxsp.com.br. Tem também o Facebook, se jogar lá também. Facebook, exatamente. Facebook está Marino Coelho Audax. Tá? Pode adicionar lá, se tiver alguma dúvida, o que eu puder fazer para ajudar, pode ter certeza que eu farei. Marino, foi um grande prazer ter você aqui com a gente hoje. Espero que possamos tê-lo aqui novamente na ocasião do lançamento do seu livro, com todas essas dicas que o pessoal ficou com água na boca. Deixar o seu boa noite aí para o nosso telenauta. Agradeço a vocês pela participação do programa, pelo convite. Né? Queria agradecer também aos internautas que fizeram as perguntas. E continue fazendo, estou à disposição de vocês, tá? Se tiver alguma dúvida, tira aí comigo no Face, no e-mail, tá? Fiquem à vontade. Obrigado, boa noite. Obrigado a você, Marino, sua saudação final, Herbert. Mais uma vez, obrigado por estar aqui comigo hoje. Estaremos aí de novo aí toda segunda-feira às 20 horas. Marino, quero agradecer oficialmente aqui a sua presença aí. Falo de coração mesmo, espero você como um grande empresário no futebol, pela pessoa que você é e pelo caráter que você tem. Então, torço para que isso aconteça um dia. Agradecer aos amigos telenautas. Muito obrigado aí pelos compartilhamentos dentro das nossas redes sociais, no Facebook. As pessoas que mandam as perguntas aqui, eu fico muito feliz. Também, quando eu saio daqui, eu abro lá o meu Facebook, né? Várias perguntas relacionadas ao programa. Então, continue mandando, continue apoiando a gente nesse novo projeto aí da SBGME. Os meus contatos estão aí, né? O contato da Sociedade Brasileira. Você pode falar comigo também na página do Facebook, que é Siga Herbert Melo, uma página exclusiva lá que eu tenho para falar sobre esporte, a gente fala sobre gestão esportiva e a gente vai conseguir nessa semana aí dar algumas dicas também de peneiras, de captação de atletas, inclusive a gente pode colocar algumas perguntas lá no Facebook e a gente passa para o Marino. Muito obrigado, a gente volta aí na próxima segunda às 20. Rodrigo, é com você. É isso aí, pessoal. Eu agradeço a presença de vocês. Vou ser bem breve no meu adeus de hoje, porque eu sei que na próxima segunda às 20 horas a gente vai se encontrar de novo. Os meus dados estão aí também no gerador de caracteres. Quem quiser entrar em contato, mandar perguntas, pode me procurar tanto no Facebook, Rodrigo Fortuna, quanto no Twitter. Terei prazer em responder. Um abraço e até a próxima segunda.